Boa noite, eu sou Roseli Tadeu, estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra poderosa de Deus com você. E nessa noite eu gostaria de compartilhar uma história muito conhecida na Bíblia. Você já deve ter ouvido falar, deve ter contado para os seus filhos, mas eu quero que neste momento nós possamos analisar algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa noite, sobre o Espírito excelente de Daniel. O livro de Daniel, lá no capítulo 6, nos conta uma história muito interessante. Nos conta que Daniel tinha um espírito excelente. Mas não podemos nos esquecer do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, para que possamos conhecer esse Daniel e saber que esse espírito excelente não caiu de paraquedas. Era um espírito que vinha com ele desde a adolescência, onde ele manteve a sua integridade e o seu amor e fidelidade a Deus. Mas Daniel passou por vários reis, e esses reis conheceram o poder do nosso Deus através da vida e testemunho de Daniel. E aconteceu que esse rei Dário, ele tinha um reino muito grande, e ele precisou colocar 120 sátrapas, ou seja, 120 governadores, para cuidar das suas províncias. Era como se fosse 120 estados. E para cuidar desses 120 governadores, ele colocou 3 ministros. E Daniel era um deles. Só que a palavra diz que o rei ficou tão encantado com a decência, a sabedoria, a fidelidade de Daniel, que ele já estava pensando em colocar Daniel acima dos outros 2 ministros. O que gerou com isso? Uma grande inveja. Só leva pedrada a árvore que produz muitos frutos. Talvez você esteja vivendo um momento assim, de apedrejamento, de conspiração, porque você está fazendo o que é certo. Não desanime, essa história não termina aqui. E esses reis começaram a procurar algo na vida de Daniel que pudesse desabonar a sua conduta perante o rei Dário. Mas eles não encontraram nada. E assim bolaram um plano terrível, diabólico, totalmente inspirado pelas trevas. E eles disseram: só podemos fazer alguma coisa contra o Deus de Daniel. Assim pegaremos ele na falha. Foram até o rei Dário e falaram: querido rei, vamos lançar um decreto que todos os homens desse reino só se ajoelhem para te adorar. Durante 30 dias, ninguém pode orar ao seu Deus particular e nem fazer pedido algum para ele, somente ao Senhor, o rei Dário. A princípio, o rei achou interessante e aceitou aquela honra, aquele louvor, e assinou o decreto. E a lei dos medos persas era rigorosa sobre isso. Decreto assinado não podia mais ser revogado. Então, sabendo que Daniel jamais deixaria de orar e buscar o seu Deus, foram lá espionar Daniel. E no horário costumeiro, Daniel entra no seu quarto, se ajoelha, olha para Jerusalém e começa a orar e adorar o seu Deus, como ele fazia todos os dias, 3 vezes por dia. Nesse momento, levaram Daniel na presença do rei Dário e acusaram ele. O rei ficou muito triste porque ele amava Daniel. Sabia que Daniel era íntegro, justo, mas decreto que não podia ser revogado. A Bíblia diz que naquela noite, o rei, que era um rei digno, não dormiu.
não comeu, não participou de festas, ficou a noite inteira pensando em como poderia livrar Daniel da cova dos leões. Mas quando Daniel foi levado para a cova dos leões, o rei Dário fala para ele: Daniel, o Deus que você serve continuamente, que te livre da boca do leão. Na manhã seguinte, o rei, muito triste, com seu coração turbado, vai até a cova dos leões, onde tinha sido colocada uma grande pedra e tinha sido selado. E aí, o rei Dário diz: Daniel, acaso o teu Deus conseguiu te livrar da cova dos leões? Para a surpresa do rei, Daniel diz: sim, sim, meu rei, o meu Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Daniel foi retirado, o rei se arrependeu de toda aquele plano, aquele decreto, e todos os governadores e os conspiradores foram jogados na cova dos leões. E a palavra diz que eles ainda nem haviam chegado ao chão e os leões já haviam devorado todos eles. Por que estou perguntando isso e contando essa história para vocês? Em primeiro lugar, eu me lembrei de Jesus. Eu me lembrei de Jesus quando ele estava na Santa Ceia e ele fala para os seus discípulos: um de vocês irá me trair. E é interessante que houve uma inquietação e uma pergunta: sou eu? Sou eu? Sou eu? Como às vezes nós não nos conhecemos. E eu fiz uma pergunta ao Senhor: Senhor, qual a característica de uma pessoa como Daniel? Qual a característica desse espírito excelente? A resposta está na própria Bíblia. É lógico que tem várias, mas eu vou ficar apenas em 3. A primeira, que Daniel orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Ele entrava no seu quarto, se fechava e orava ao seu Deus. Talvez você queira argumentar: mas eu não tenho nem tempo de entrar no meu quarto 3 vezes por dia para orar. Mas existe um quarto espiritual na nossa alma, onde nós podemos nos retirar, não importa onde estivermos. Seja um banheiro, uma sala, um lugar, um espaço, e ali se encontrar com seu Deus. Arrume esse tempo. Somente assim, esse espírito excelente vai aflorar na tua vida. Segundo ponto, o que me chama muita atenção em Daniel é que ele não tinha nada com que desabonasse a sua vida. Um homem íntegro, verdadeiro, fiel. Como estamos levando as nossas vidas? Será que se alguém for vasculhar, vai conseguir achar alguma coisa contra você? Talvez um nome sujo, talvez uma briga, alguma coisa não consertada. Terceiro aspecto que me chamou muita atenção. O rei Dário diz para Daniel: Daniel, o rei a quem você serve continuamente. Essa palavra tocou muito no meu coração, porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não são perseverantes. De repente, um problema familiar já te desestrutura e você abandona o teu Deus. Uma crise financeira, uma doença, um luto, infinitos problemas te afastam do teu Deus. Nessa noite, eu quero te convidar a buscar esse espírito excelente
Nós estamos vivendo um momento muito complicado, muito difícil. Mas eu creio que o mesmo Deus que mandou o anjo para fechar a boca daqueles leões, e eles não estavam jejuando, eles estavam famintos, mas o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Eu creio que nos dias de hoje, em meio a tanta inquietação, em meio a uma conspiração, o nosso Deus irá nos ajudar. Haverá livramento para aquele que crê. Eu quero orar e te convidar a buscar esse espírito excelente. Senhor, nós queremos nessa noite glorificar o teu nome e te agradecer, porque o Senhor é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia e da tribulação. Que essa oração, Pai, chegue aos corações aflitos, chegue agora aos corações de luto, chegue agora aos corações que não creem mais, estão vivendo um momento de descrença. Eu quero pedir em nome de Jesus que a tua palavra, Senhor, venha renovar, que o teu Espírito venha vivificar a cada pessoa que ouviu esta palavra, em nome de Jesus.